Olá, meu nome é Leandra de Matos e eu vou fazer o trabalho com a Eloá Vitória Franco sobre o filme Capitão Fantástico assistido em sala na aula de filosofia. Eu vou comentar um pouco sobre o filme agora. O filme conta a história de uma família que vive isolada e sem nenhuma tecnologia na floresta, onde o pai deles, que se chama Ben, ensina os 6 filhos dele a serem independentes, autossuficientes, a sobreviverem com poucos recursos e com o que a natureza oferece. Eles também estudam de uma forma diferente. Eles estudam ali onde eles moram, que no caso é na floresta. E é como se fosse uma escola em casa, onde o pai deles é o professor. Então, tudo o que eles aprendem, eles leem livros e depois apresentam para o pai ver se eles realmente entenderam. Eles aprenderam a caçar também, treinar o seu corpo e a lerem muitos livros difíceis, como eu mesmo disse, sobre fascismo, socialismo, e eles também falam bastante sobre Karl Marx. Eles viviam de forma extrema, com pouca comida e sem nenhuma interação social que não fosse com eles mesmos. E essa falta de interação social também fazia com que eles tivessem uma forma mais selvagem de ser e viver. Até que então, um dia chega uma notícia para Ben, que a sua esposa tinha morrido. No caso, ela tinha se matado. E o Ben, ele dá essa notícia para os filhos de forma natural. Ele tá sofrendo, mas ele não mostra isso para os filhos, porque ele quer se mostrar forte, ele quer agir como se fosse algo normal da vida. Tanto que um dos filhos dele, um mais novo, ele surta com o pai e até pega uma faca para ameaçar o pai nesse momento, porque ele ficou com muita raiva e disse que foi o pai dele que matou a mãe dele, só que a mãe dele já tinha uma doença e disse que havia se matado porque não aguentava mais viver daquela forma, entendeu? Então, isso aconteceu e todos eles acabaram indo para a cidade para o funeral da mãe dele. E com isso, os filhos perceberam que a cidade não era como seu pai havia dito, e eles começaram a questionar isso. Eles gostaram da cidade, eles queriam comer batata frita e comer outras coisas que pareciam gostosas, e essas coisas, mas o pai deles não queria que eles experimentassem essas coisas. Eles queriam ir para a escola, queriam ter um celular e queriam aprender a socializar. Um dos filhos até acaba discutindo com o pai porque ele parecia um selvagem. Ele não conseguia falar com uma garota que ele tinha conhecido, que ele gostou da garota. E ele não conseguia conversar com ela porque ele não sabia interagir com as pessoas de fora. Ele dizia que ele era uma pessoa inteligente, que ele sabia as coisas, mas ele não conseguia interagir. E eles queriam, assim, parar com isso. Eles queriam viver de forma mais normal. Eles queriam se mudar para a casa do avô deles e o avô deles concordou, até porque ele não concordava com a forma que Ben criava os filhos. Ele dizia que era perigoso a forma como eles viviam e que eles não iam sobreviver por muito tempo daquele jeito. No final, o pai deles consegue acabar mudando de ideia, mas isso porque aconteceu uma situação. Aquele filho que ameaçou o pai com a faca, ele quis morar com o avô primeiro e contou algumas coisas, inclusive das vivências dele, que eles acabavam roubando para sobreviver, para poder comer. E quando ele contou isso pro avô deles, o avô deles ficou muito bravo e disse que o Ben não deveria ter a guarda dos filhos, que ele ia lutar por essa guarda. Mas daí Peço desculpas pela pausa, professor.
A minha, a minha cachorrinha entrou aqui dentro e minha mãe foi tirá-la pra fora. Mas voltando. Então o avô gostaria da guarda dos filhos, e como os filhos também queriam saber como era viver uma vida na cidade, eles foram e morar com o avô. Só que daí, sobre o filho mais novo, como ele foi antes, mas o pai deles queria recuperar ele, queria trazer ele de volta para a família. Ele pegou e mandou uma das filhas dele subir no telhado da casa do avô e buscar o filho dele de volta. Só que quando ela foi fazer isso, ela acabou caindo e se machucou muito, né? E se não fosse por pouco, ela poderia até ter ficado em um estado muito pior. Depois disso, o pai deles desistiu, assim, da ideia e resolveu voltar pra casa dele, né? Que a casa dele era a floresta. E quando ele voltou, foi lá, ele raspou a barba, sentou perto da fogueira, e os filhos dele desceram do ônibus e disseram que eles, principalmente até o filho mais novo, disse que não odiava ele e que eles iam viver com ele. E iam ajudar ele a recuperar também o corpo da mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele era budista e ela gostaria que o corpo dela fosse cremado. Ela colocou isso no testamento. Só que como era uma igreja cristã onde estava acontecendo o funeral, a igreja cristã não permitia, né, que fizessem a cremação. Então eles decidiram que eles iam atrás do corpo da mãe dele. Eles foram lá, cavaram e pegaram o corpo da mãe deles, levaram para a praia, colocaram várias lenhas em volta e colocaram fogo e dançaram e cantaram em volta daquela fogueira que era, na verdade, o desejo da mãe deles. Então, o filme é mais ou menos isso, né? E agora eu vou falar sobre algumas características. O filme tem várias ligações com os ensinamentos helenísticos, principalmente com o cinismo, quando o pai ensina cada um a sobreviver sozinho, segundo a natureza, né? Ele ensina a caçar, a escalar, a ter mais resistência física e mental, ensina eles a serem autossuficientes consigo mesmo e a viverem com o que a natureza fornece. E essa era uma das características do cinismo, a autossuficiência. Outra característica também é a autenticidade. O pai dele ensinava sobre serem verdadeiros e a falar o que pensam sem vergonha nenhuma e sem esconder o que sentem. E o filme tem vários exemplos disso, inclusive quando as crianças começam a fazer perguntas constrangedoras e os pais respondem, o pai, né, deles responde como se fosse uma coisa normal. Inclusive os outros pais achavam aquilo terrível, como se fosse uma coisa, né, que fosse melhor, né, não ter. A última característica é o autocontrole e a impassibilidade. E o pai deles diz que eles serem fortes e não se abalarem com notícias. O maior exemplo é quando Ben conta sobre a mãe deles que se matou de uma forma normal, como se fosse algo normal. E apesar de eles não quererem demonstrar que eles estavam sofrendo, eles estavam, mas claramente eles estavam passando por um momento difícil. Mas ao longo do filme, eles acabam falando da mãe deles naturalmente, e é isso que deixa bem claro essa característica, né? O ensinamento helenístico, principalmente o cinismo.